Chegando de viagem recentemente, Sabrina me disse: Renan, converse com Sofia. Ela está dando muito trabalho. Ela ouviu e de longe gritou: pai, mas eu também estou muito inteligente. Como vocês podem perceber, minha filha não é nenhuma santa. Ainda assim, irmãos, para minha surpresa, eu descobri uma igreja que se chama Igreja de Santa Sofia, em Istambul. Ela é uma das mais intrigantes estruturas da antiguidade. Era admirável em 532, depois de Cristo, quando o imperador a abriu como a maior catedral do mundo. No entanto, ela é ainda mais notável pelo que faz desde então. Eu explico. Ela é uma igreja que restaura a si mesma, feita originalmente com cimento forte de uma ilha do Mediterrâneo. A argamassa em suas paredes nunca se solidificou por completo, mesmo depois de 1500 anos. Quando terremotos sacodem a cidade de Istambul hoje, rachaduras e fissuras se abrem na estrutura e assim permanecem somente até a próxima chuva. Pois quando a água aparece, ela escorre pelas rachaduras, solidificando o cimento e selando a argamassa. É o sistema de reparo mais eficiente que qualquer engenheiro poderia ter inventado. E a imagem é cativante, provocativa. Uma igreja que restaura a si mesma. E se o mesmo acontecesse conosco, irmãos? E se as rachaduras desta igreja se resolvessem sozinhas? E se a cultura de nossa igreja se inclinasse fortemente e sempre para a unidade e não divisão? E se a igreja resolvesse proteger a si mesma? Eu não sei se é o que você gostaria de ouvir nesta tarde, mas certamente é o que a nossa igreja precisa saber. Proteção de igreja é trabalho de cristãos. A igreja presbiteriana do bairro dos Estados foi convocada a proteger a si mesma. É o que nós vemos, por exemplo, neste texto de abertura. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versos 12, 13, 14 e 15. O autor sagrado, sob a inspiração do Espírito, registra: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, e agora ele vai citar o Antigo Testamento: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. E também queremos ser diferentes daqueles que te ouviram no passado, mas não responderam de maneira apropriada. Quantos não saíram do Egito, mas nunca entraram em Canaã? É sobre estes que esse texto fala, Senhor. Pessoas que viram tantos milagres,
que foram alvo da tua misericórdia por anos, mas que ao fim da vida fecharam o coração, não deram ouvido ao teu Espírito. Que o mesmo não seja dito de nós, Senhor. Que por obra do teu próprio Espírito, tenhamos ouvidos para ouvir nesta tarde. Exorta-nos, corrige-nos, anima-nos, fala conosco, Senhor. Nós precisamos da tua voz mais do que tudo nesta tarde. Esta é a nossa oração em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Muitos dos primeiros cristãos eram judeus, como sabemos. E por isso, irmãos, além de perseguição política, eles sofriam com a perseguição religiosa. Muitos deles perderam emprego, perderam casa, posses. Muitos outros perderam a própria família. E naturalmente, por tudo que estavam perdendo, eles também pensaram em desistir em algum momento. Pensaram em ceder. Pensaram em voltar ao judaísmo. Em retornar à religião de seus pais. Mas por que voltar, irmãos? Por que voltar aos presentes menores e passageiros desta vida, quando temos a Cristo? Por que voltar? Por que abandonar o que o autor de Hebreus vai chamar de o melhor e maior presente de Deus, Cristo Jesus, para desfrutar de coisas tão terrenas e efêmeras? Este texto foi escrito para ajudar os nossos primeiros irmãos a perseverar em Cristo e para a glória dele. No entanto, esta perseverança não vem apenas da leitura da carta. Como vocês devem ter percebido, esta perseverança vem também através do encorajamento mútuo. Os cristãos de Jerusalém deveriam se encorajar mutuamente. Eles deveriam se proteger do pecado e das tentações. O mesmo Deus ainda espera desta igreja, irmãos. Nos reunimos com este propósito também, encorajar uns aos outros no Senhor. Pois a proteção da igreja de Cristo é tarefa também da própria igreja. Como faremos? Ou de que devemos proteger a nossa igreja? Ao longo desta mensagem temática, nós ouviremos sobre 3 ações que precisamos tomar como igreja para proteger o corpo de Cristo. Primeiramente, irmãos, cristãos devem proteger a igreja da estrutura. E para falar deste tema, eu gostaria de convidá-los à carta de Paulo aos Efésios. Volte aí algumas cartas para trás, para a esquerda, e ache a carta de Paulo, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14, ou melhor, 16. Antes de falar da estrutura propriamente, me permitam apresentar o ministério como algo de todos os crentes, todos os cristãos. De acordo com Paulo, verso de número 11, Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Saltando por agora sobre as diferenças, eu quero me concentrar no que é comum a todos estes presentes do próprio Jesus. Não sei se você percebeu,
Mas todos estes presentes têm algo em torno do ensino. Profetas e apóstolos no passado, evangelistas e pastores mestres no presente, todos foram chamados para ensinar a igreja. Este é o maior ministério deles. Não podemos falar nos nossos dias de apóstolos, mas certamente devemos falar de pastores mestres. O que ensinam? Por que ensinam? Ou melhor, por que Deus deu pastores mestres à sua igreja? Verso de número 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O ministério deles é ensinar para preparar a obra, ou preparar os santos para a obra do ministério. E qual é a obra dos santos, irmãos? A sequência do texto. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus deu pastores à igreja para treinar a igreja, equipar a igreja, desenvolver a igreja, alimentar a igreja, para que esta, por sua vez, faça a obra do ministério. O ministério da edificação do corpo. Este ministério não é meu. Este ministério não é da liderança da igreja. Este ministério é de toda a igreja. É responsabilidade nossa edificar a igreja de Cristo. Por quê, irmãos? Ou com que objetivo você deveria se envolver com a edificação do corpo de Cristo? Versos 14 e 15. Primeiro, Paulo nos diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Eu sei que tem um monte de música nos nossos dias que nos fazem querer voltar à infância, não é assim? E eu já cansei dessas músicas, irmão. Pelo amor de Deus. Nós somos adultos. É bom pensar na infância, porque o joelho ralado dói menos do que um coração partido. Meu irmão, isso fica para o seu filho, meu irmão. Ser criança é louvável à luz da palavra, no que diz respeito à dependência e humildade. Mas ser criança na vida adulta não é admirável, é tolo. E é o que Paulo está dizendo, olha, o propósito da edificação da igreja é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o propósito da edificação mútua? Proteção. Há falsos profetas lá fora. Há falsos mestres na televisão. Há homens espertos, aproveitadores da fé, que falam bem, gesticulam melhor ainda e metem a mão no bolso e na vida do povo rapidamente. Paulo está dizendo: a igreja precisa ser edificada para proteger os membros. Negativamente. Positivamente, ele diz, antes, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se por um lado, pastores treinam irmãos para proteger irmãos dos falsos mestres, por outro, pastores treinam cristãos, a fim de que estes cristãos ajudem outros cristãos a crescer.
não em novidade. Veja isso. Ninguém aqui cresce para uma nova doutrina. Ninguém aqui descobre uma nova coisa, irmãos. O crescimento é naquele que é a cabeça da igreja, Cristo Jesus. Nós crescemos nele, em conhecimento dele, em amor por ele, em adoração a ele. Nós passaremos toda a vida conversando sobre o que ele fez por nós e percebendo as milhares de implicações que o evangelho tem em nossas vidas. Nada mais do que isso. Só isso nos dará a eternidade de adoração. Ninguém tem doutrina nova aqui. Ninguém tem brilhante ideia aqui. Ninguém foi à China, aos Estados Unidos, ou à Coreia, à Colômbia e trouxe um avivamento aqui. Nós não precisamos. Nós temos a Cristo. Pregamos Cristo. Louvamos Cristo. Crescemos em Cristo para a glória de Deus Pai. Percebam então, pastores são dádivas a fim de instruir a igreja. A igreja, por sua vez, edifica a igreja. Ministério, portanto, não é obra de pastor, é obra de cristão. Dito isso, irmãos, precisamos perguntar como, então, cristãos se envolvem com esta obra de proteção e edificação de seus irmãos. Se queremos, de fato, ser uma igreja assim, nós precisamos ter cuidado com a equipe pastoral. Ela é perigosa. Sim, irmãos, como acabamos de ouvir, nós devemos ser gratos a Deus pela equipe pastoral que temos. Eu fiquei muito feliz lendo esse texto e me percebendo como um presente. Eu não sou o espelho, é? Como é aquela música gospel? Tiaguinho não conhece, não. Não, eu não sou essas coisas todas, não. Mas pelo menos à luz deste texto, eu e os demais pastores desta igreja são presentes. Se você é membro desta igreja, ou se você é membro de uma outra igreja que tem, infelizmente nem toda igreja tem, pastores mestres. Mas se você é membro de uma igreja que tem, ela pode ter um monte de defeito, pode ter um monte de dificuldade, na sua família também tem, na sua casa também tem, o seu coração está cheio de defeito. Mas se tem pastor que prega a Bíblia na sua igreja, levante a mão para o céu, meu irmão, e dê graças a Deus. Pastores, pregadores, são dádivas de Deus à igreja. Então sim, por um lado nós precisamos dar graças a Deus por pastores mestres, por outro, não podemos, irmãos, não podemos terceirizar a equipe pastoral, o ministério que recebemos de Cristo. Cristãos não assistem à obra de Deus. Cristãos participam da obra de Deus. Cristãos não apenas aparecem aos domingos para assistir os poucos que sobem para fazer a obra de Deus. Cristãos, de novo, não são consumidores. Eles não passam aqui aos domingos como passam no drive-thru do McDonald's para pegar a bênção e seguir. Os cristãos também são ministros do Evangelho. Eles também aconselham, também visitam, também pregam, também ensinam, também discipulam. Eles escutam, são treinados, voltam para casa e fazem a obra de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Não terceirize, portanto, o ministério que você recebeu de Deus ao pastor ou aos pastores. Tenhamos cuidado com a equipe pastoral da nossa igreja.
Também precisamos ter cuidado, irmãos, com a agenda da nossa igreja. Se queremos ser uma igreja à luz da palavra, precisamos ter cuidado com essa coisa de agenda. Há igrejas que vivem em um ativismo desenfreado, como ouvimos na oração hoje, tentando fazer a igreja. A programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós não seremos assim, irmãos. Se a igreja é uma escola, em um sentido, e pastores mestres são professores, o mundo e não a igreja é o nosso campo de atuação. Não queremos viver aqui todos os dias, irmãos. Não temos a ideia de que a glória de Deus parou neste lugar. Nós não queremos que vocês estejam aqui segunda, terça, quarta, todos os dias da semana. De novo, eu não posso exigir de vocês outra reunião além do domingo. É bom que você esteja aqui na quarta. Venha na sexta. Apareça no sábado na reunião dos jovens. Não é obrigatório. O mandamento é guardar o dia do Senhor. E o que Ele espera de nós? Ministério. De segunda a sábado. Pais, não apenas coloquem comida em casa. Discipulem seus filhos. Maridos, não apenas paguem as contas. É ministério cristão amar a esposa como Cristo amou a igreja. Estudante cristão, eu não quero que você fique aqui de segunda a sexta preparando as coisas da igreja e se esqueça de fazer a sua responsabilidade na faculdade. Quem vai evangelizar, irmãos? Nós precisamos de menos tempo com a agenda da igreja para termos mais tempo para servir a Deus onde Ele já nos colocou. Você tem ministério lá onde você trabalha, meu irmão. Você tem ministério na sua família. Sua esposa é ministério. Seu filho é ministério. Seus alunos estão no alvo do seu ministério. Seus funcionários estão no raio da sua pregação. Aproveite este tempo que Deus lhe deu. Senão seria muito chato, irmãos. Só eu faço ministério nessa igreja. Uma vez por semana, um sermão. E vocês se sentam para ouvir. Só eles participam. Não, meu irmão. O mundo, como disse João Calvino, é o teatro da glória de Deus. Você está lá para fazer a obra. Tenhamos cuidado, falando de estrutura, com os ministérios de nossa igreja, irmãos. Líderes, por favor, prestem atenção nisso. Os ministérios da igreja devem servir a igreja. E não o seu grupo. É claro que nós temos ministérios por semelhança. Mulheres com mulheres, jovens com jovens, adolescentes com adolescentes. Mas não, eles não são um fim em si mesmo. Se as mulheres mais velhas só se reúnem com elas, elas estão em pecado. Tito. Se os jovens só se reúnem entre eles e não ajudam as crianças ou os mais velhos, eles também estão em pecado contra a igreja. Se os adolescentes pregam uns aos outros e nunca escutam os mais velhos, também estão errados. Nós não temos 10 igrejas aqui dentro, irmãos. O ministério de louvor existe para servir a igreja, o dos jovens para servir a igreja, o dos adolescentes também, as mulheres também, é uma igreja. Então pense no seu ministério como um braço para servir esta igreja, para abençoar toda a igreja. Por favor. Se queremos ser uma igreja cativante aos olhos de Deus, precisamos ter cuidado com a estrutura que nós mesmos levantamos.
às vezes tem muita treliça, como este livro de sugestão de leitura nos fala. Pouca videira. É tanta madeira cobrindo a uva que a gente não vê nada, irmão. A trelice deve existir por causa da videira e não o contrário. Amém? Tenhamos cuidado então com a estrutura da igreja. Como cristãos protegem a igreja de Cristo? Segunda resposta, irmãos, os cristãos devem proteger a igreja do descontentamento. Continue aí andando para a esquerda e chegue ao livro de Atos, capítulo de número 6. Eu sei que recentemente nós já estudamos este texto. E por isso, também, eu não me proponho a fazer uma exposição de todos os versos. Mas eu quero ressaltar algo importante deste texto. Como nós sabemos, a igreja de Atos nasceu ou começou em Jerusalém e cresceu rapidamente, ultrapassando os milhares em poucos dias de vida. Mas nem tudo era festa, irmãos. Já desde os primeiros capítulos, o diabo abriu fogo contra a igreja. Do lado de fora, através dos políticos e religiosos, e do lado de dentro, se aproveitando da hipocrisia e da murmuração dos cristãos. Este é um exemplo do fogo inimigo dentro da igreja. Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por quê? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Lembrem-se da primeira mensagem que nós pregamos nesta série. O Evangelho faz um milagre dentro de nós e depois outro fora de nós. Ele nos faz nascer de novo e milagrosamente nos une. É o que Paulo fala em Efésios. A igreja de Éfeso era feita de judeus e gentios, e isto era um milagre estonteante. Esta igreja de Jerusalém também tinha pessoas diferentes. Embora todos tivessem, digamos que, descendência judaica, nem todos haviam crescido em Jerusalém. Aqui nós temos judeus tradicionais que nunca deixaram a cidade santa, e aqui nós temos muitas viúvas que moravam fora e voltaram para viver os últimos dias em Jerusalém, como nós fazemos às vezes. Estamos sempre pensando em passar os últimos dias na terra natal. Era o que elas estavam fazendo. Então havia um número muito maior de cristãos judeus nascidos em Jerusalém do que cristãos judeus nascidos fora de Jerusalém. E eis que surge o problema. As viúvas de fala grega começam a se queixar daqueles judeus de fala hebraica que estavam favorecendo um grupo em detrimento do outro. E assim minavam a unidade da igreja. Ela deveria ser unida, mas há aqui um princípio de divisão. Como os apóstolos vão resolver a questão, irmãos? Deveriam eles resolver sozinhos? Podem ter sido tentados a isso, pois ouviram de Jesus: vocês, apóstolos, sejam os primeiros a servir os outros. Ou quem sabe algum deles disse: se não resolvermos, eles não conseguem.
Ainda assim, irmãos, para a surpresa de muitos, não foi o que eles fizeram. Versos 2, 3 e 4. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos ajudaram, irmãos? Claro que sim. Apresentaram um caminho, apontaram o tipo de homem que a igreja deveria escolher. Mas foi a igreja, não os apóstolos, que acabou escolhendo os homens. E como diz um comentarista, não deveria ser tão difícil assim. Achar um homem cheio do Espírito, com boa reputação e com sabedoria. Isso retrata, segundo o Novo Testamento, um crente comum, não um super crente. Mas os apóstolos ajudaram. Eles escolheram. E o que é que os apóstolos fizeram depois? Voltaram à oração e à pregação. Não foram à praia, irmãos. Não foram passear na calçadinha enquanto os cristãos estavam trabalhando. Os apóstolos voltaram ao estudo e à oração. E qual foi o resultado daquele dia? Verso de número 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Não é o que queremos, irmãos, no final do dia também. Ver o crescimento espiritual dos cristãos com quem congregamos. Ver o crescimento da nossa igreja para a glória de Deus. Se é o que queremos, precisamos proteger o corpo do descontentamento. Seguindo o que nós acabamos de ouvir. Como é que vamos lidar aqui com descontentamento, desânimo, reclamação? Pastores não vão abandonar o ministério da palavra. Pode falar mais alto, meu irmão. Pastores não vão abandonar o ministério da palavra e da oração para atender a todas as exigências do povo. Seria errado, irmãos. Seria danoso. Contra você, inclusive. O meu trabalho não é tomar nota de todas as suas reclamações ou sugestões, para depois passar a semana tentando agradar a todos. Você não precisa disso, nem eu. Você precisa, e eu também, da palavra de Deus. O meu conselho não é tão bom. A minha presença não é a melhor. A minha visita não tem poder especial. Quer eu ou um presbítero esteja na sua casa, são 2 cristãos, nada mais. Mas se alguém estiver pregando a palavra de Deus, Deus está falando aos nossos corações. E é dele, irmãos, da voz do Senhor que mais precisamos. É ela que, em primeiro lugar, vai lidar com o descontentamento espiritual do nosso coração. Não precisamos, de novo, de uma nova ideia, de um novo programa, de uma melhor estrutura. Talvez pudéssemos ter. Não é tão necessário. Eu amo a frase do pastor John Piper.
falando de pregação, ele escreve: a pregação que não contém a glória de Deus pode entreter por algum tempo, mas jamais tocará o clamor secreto da alma. Não é, me dá mais um banheiro, me visita 30 vezes no mês. É, mostra-me a tua glória. Pastores, portanto, nesta igreja vão se dedicar à palavra e à oração, a fim de que aos domingos, quando a igreja se reunir, Deus esteja falando ao coração de seu povo. Mas eles vão se preocupar com muitas das reclamações e sugestões. E o que eles vão fazer com todos os outros líderes? Ensinar a igreja sobre duas coisas: expectativas e responsabilidades. Será que as suas expectativas são bíblicas quanto ao que deveria esperar da igreja? Sério. Às vezes você está esperando desta igreja o que viu no shopping, o que viu na escola de seu filho, o que viu no cinema, o que viu lá fora. Então é possível que sua expectativa não seja bíblica. Então, antes mesmo de criticar, sugerir, reclamar, veja se a sua reclamação tem fundamento bíblico. A igreja não deve, irmãos, atender a todas as nossas expectativas. Nada neste mundo atende. Só Deus, em Cristo Jesus e para a glória do nome dele. Então, sinceramente, líderes que me escutam, não viva tentando atender a todas as expectativas de seus irmãos. Ensine-lhes sobre expectativas realistas e bíblicas. E se eles não entenderem, diga: meu irmão, eu sinto muito, nós não podemos atendê-lo como você quer, talvez seja momento de procurar uma outra igreja. Não é pecado fazê-lo, nem nós ficaremos tristes demais por isso. Você não vai ver o pastor aqui, como talvez viu em outro lugar, amaldiçoando a sua partida. Meu irmão, você não sai daqui na bênção, você sai daqui sob maldição. Tem isso aqui não, meu irmão. Talvez seja tempo de ir. Talvez você prefira de outra forma. Talvez você goste de outro jeito. Não há muitos problemas com isso. Antes, porém, de tomar uma decisão, veja duas coisas. Primeiro, revisite o seu coração. Eu quero trocar de igreja por quê, Deus? Para atender o meu ego, a minha preferência, ou eu tenho motivos reais e bíblicos para isso? A minha igreja se afastou da palavra. O meu pastor não tem uma vida exemplar. A minha igreja se afastou do evangelho. A minha igreja não vive mais uma comunidade saudável. Ok, você tem liberdade para ir. Mas se for, ou se estiver vindo, procure uma igreja que prega a palavra. Não uma igreja que se adequa à sua preferência. Deus jamais vai ceder a isso. Não é Ele que faz isso. Somos nós, quem pela graça dEle e obra de Cristo estamos sendo adequados à glória e santidade dEle. Responsabilidade, irmão. Descontentamento é responsabilidade nossa.
Não há PROCON aqui, tá? Aqui não tem, eis a minha reclamação, pastor, e agora eu vou viver para atender à sua reclamação. Não existe isso aqui, gente. Você pode procurar, mas eu sugiro que você venha em oração e com alguma coisa prática para fazer, para resolver o problema. Eu também sei reclamar muito bem. Há muitas coisas que saltam aos meus olhos. Mas o que eu poderia fazer para ajustá-las? Se eu sou parte de uma família e não um consumidor. É responsabilidade nossa, irmãos. Acima de tudo, preguemos e oremos. O Espírito de Deus é poderoso. Ele converte pecadores umas milhares de vezes. Ele une um povo dividido, cheio de preferências, milhares de vezes. A propósito, veja o que aconteceu nesse texto. A maioria era feita de hebreus de fala hebraica. Mas na hora de escolher os diáconos, eles escolheram hebreus de fala grega. Sério, irmãos, isso é impressionante. Fosse a igreja um partido político, a maioria tinha vencido. Se eles estivessem fechados em um grupo, em uma proposta, em uma ideologia partidária, teriam dito, já que nós somos a maioria, judeus de fala judaica ou hebraica, vamos escolher o nosso povo. Os 7 têm nomes de gregos. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ore pela sua igreja. Ore pelo pastor da igreja. Ore pelos irmãos da igreja. E peça a Deus que Ele faça por nós o que nós mesmos não podemos fazer. Amém. Para terminar, irmãos, cristãos devem proteger a igreja do pecado. Em um mundo caído, inevitavelmente as ondas do pecado vão muitas vezes bater à nossa porta. Espero que não seja surpreendente para você. A pessoa que está ao seu lado é um tremendo pecador. E ela está sentada ao lado de um poderoso pecador também. Tem santo aqui não, meu irmão. Está engomadinho, arrumadinho. Mas se não for Jesus na causa, o negócio pega mesmo. Jesus sempre soube disso, irmãos. Sempre soube disso. E por isso Ele nos deu Mateus 18, versos 15, 16 e 17. Se está em Atos, continue aí na esquerda. Siga até Mateus e encontre o capítulo 18. Este texto é impressionante, irmãos, mas por vezes esquecido. Em Mateus 16, depois de falar do poder da igreja, Jesus abertamente fala de sua missão na terra. Pedro está todo empolgado ali com a revelação que recebeu do Pai, lembram? Quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, Elias. Pedro diz, não, tu és o Filho de Deus, o Cristo prometido. Todo animado, Jesus diz, bem, você falou certo. Agora, Pedro, se prepare, eu estou a caminho de Jerusalém, vou morrer pendurado numa cruz. Não, eu vim para isso, Pedro. Os últimos capítulos de Mateus falam do retorno de Cristo. O que Ele veio fazer, irmãos? Ele vai fazer. Mas nos últimos capítulos de Mateus,
ele fala muito sobre o seu retorno, como é que este povo, redimido pelo sangue dele na cruz, vive neste espaço de tempo. É claro que há muitos conselhos, aqui nós temos um deles. Mateus 18, versos 15, 16 e 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Pecado aqui, irmão, é responsabilidade de toda a igreja. Confrontar, exortar, corrigir, é tarefa nossa, não minha. Cristãos fazem isso. Cristãos exortam uns aos outros, corrigem uns aos outros. Membros de igreja abordam uns aos outros sobre seus pecados. Por isso Jesus não começa com, se você viu alguém em pecado ou alguém pecou contra você, vá ao membro do conselho. Procure a liderança da igreja, não, vá você falar com ele a sós. Se ele não ouvir, verso 16, leve consigo mais um ou dois outros. Grife isso aí, meu irmão. Não é conte a todo mundo, não. Sério, gente. Fofoca é pecado. É do diabo. Não é coloca no grupo, vai no Facebook, pisa o irmão, acaba com ele. Você vai a ele, com o propósito de ganhá-lo e não matá-lo. Se ele ainda tem o coração endurecido, você procura uma ou duas pessoas para ajudá-lo. O círculo é pequeno. Há um momento em que as coisas precisam se tornar públicas, sim, mas tanto quanto possível, o círculo é pequeno. Pequeno, né? Pequeno é bem paraibano, é assim mesmo. Minha filha fica me corrigindo, irmãos. Nem sempre dá certo, irmãos. Se não der certo, precisamos ler mais em Mateus 18. Verso 17. Se ele, ela, se recusar a ouvi-los, os dois ou três, o que é que nós fazemos? Contamos à igreja. Começa a ficar maior o grupo. E há um propósito para isso, irmãos. Se fizer a leitura dos próximos versos, você vai entender que a igreja recebeu a autoridade de Deus para preservar, disciplinar, corrigir a sua igreja. Então, às vezes é necessário. E se ainda assim o camarada não se arrepender, Jesus termina, trate-o como pagão ou publicano. Eu acho que aqui Jesus está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma, se o camarada não se arrependeu depois de tantas tentativas, talvez ele não seja mesmo um cristão. Ao mesmo tempo, eu acho que Jesus também está dizendo, tenha cuidado com esta afirmação. Não declare que ele não é um cristão. Trate-o como se ele não fosse. Talvez seja. Momentaneamente, porém, ele não vive como um cristão. Já que a profissão de fé
não é compatível com a vida, nós também não podemos afirmar uma coisa ou outra. Nem podemos dizer esse cara é cristão, tampouco podemos dizer ele não é cristão. Mas nós devemos momentaneamente tratá-lo como se ele não fosse. Ser cristão não é conhecer os melhores livros de teologia, tá, irmãos? Não é conhecer a Bíblia de có e salteado. O texto bíblico nos diz que o diabo conhece mais do que qualquer teólogo nesse mundo. O problema dele não é conhecimento, é não praticar. Vez por outra, portanto, nós chegamos às últimas de ter que declarar ou de dizer que alguém não está agindo como um cristão. Como colocar este ensino bíblico, porém difícil em prática, meu amigo? Antes de mais nada, entenda que disciplina é algo positivo. Deus nos ama, diz Hebreus 12. Por isso, Ele nos disciplina. Pais amam a filhos, por isso os disciplinam. Estamos falando de disciplina formativa. A cada domingo, cada reunião de nossa igreja, uma disciplina está em curso. Estamos aqui formando cristãos. E isso é muito positivo. Mas vez por outra, porque somos pecadores e vivemos com outros muitos pecadores, nós também precisamos de disciplina corretiva. O que você usou para endireitar os dentes, ou na minha época, para consertar os pés. Se lembram daquelas botinhas maravilhosas? Eu as usei para minha vergonha. No mundo infantil, Hermes. Meu Deus, que fase. Mas foi bom, eu acho que elas melhoraram um pouquinho. Disciplina corretiva, irmãos. Nós todos precisamos dela. E como acabamos de ler em Mateus, essa disciplina não é somente do pastor, ela é da igreja. A regra é cristãos exortando, corrigindo, admoestando cristãos. A exceção, irmãos, deveria ser excomunhão. Liderança, dizendo nós não podemos afirmar, declarar sua salvação. Isso é exceção, irmãos. A regra deveria ser irmãos ajudando irmãos. Como? Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão matá-lo com uma 12. Não. Eu que estou confundindo as coisas. Se vocês são espirituais, Paulo diz, vocês vão restaurá-lo com mansidão. A linguagem no grego aqui, irmãos, é ortopédica. Se você já quebrou um osso, você sabe o quanto você sofreu. Se o camarada colocasse o meu braço sem anestesia, eu acho que eu morria no lugar. Alguém se quebrou? Se aproxime. Se abaixe. Olhe nos olhos do outro pecador como um pecador. E contato, cuidado, restaure aquela pessoa. Você precisa de motivação para isso?
Isso deveria ser normal. Mas eu sei que não é, porque nós somos pecadores. Então, se você precisa de motivação para isso, meu irmão, lembre-se do Evangelho. Jesus não pegou os seus pecados e os esfregou na sua cara. Jesus os pregou na própria mão. Ele não abusou da autoridade que tinha para esmagar pecadores, irmãos. Ele abriu mão da autoridade que tinha para salvar pecadores. Como viveremos de maneira diferente, irmãos? Nós não somos aqui policiais, detetives. Nós somos muito mais médicos. Não vamos viver nas redes sociais procurando os seus pecados, mas tenha cuidado. Mas se você pecar, eu espero que você tenha uma família de pecadores pronta para restaurá-lo. Se você não conseguir, meu irmão, confie na liderança que Deus instituiu nesta igreja. Ela vai fazer o possível para promover o arrependimento. Afinal, este é o propósito de toda e qualquer disciplina, não é assassinato, não. É arrependimento. Quando as coisas vão se tornar públicas aqui? Quase nunca. Se for muito necessário. E se o pecado da pessoa afetar a nossa unidade. Mas há casos e casos e casos que, pela graça de Deus, nós resolvemos privadamente. Os irmãos estão restaurados, servindo ao Senhor, foram amados por esta igreja, estão aqui ou em outros lugares, no corpo de Cristo e não longe dele. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos este tipo de compromisso. A igreja de Santa Sofia, em Istambul, como disse no início, é uma igreja que restaura a si mesma, irmãos. E se o mesmo acontecesse conosco? E se as brechas e fissuras de nossa igreja se resolvessem internamente? Paulo disse: eu não posso julgar os de fora. No entanto, nós devemos fazê-lo do lado de dentro. E se nós nos resolvêssemos? E se a igreja resolvesse proteger a si mesma? Não sei se é o que você gostaria de ouvir. Mas se você é membro desta igreja, este é seu dever. Se está aqui apenas consumindo algumas bênçãos, arrependa-se. Você deveria estar cuidando de seus irmãos. Saiamos todos então à luta, irmãos. Proteja esta igreja de sua própria estrutura, do descontentamento pecaminoso que muitas vezes habita o seu coração, o nosso coração. Protejamos uns aos outros, irmãos, na luta contra o pecado. Martin Lloyd-Jones foi um dos maiores pregadores do século passado. E alguém perguntou à filha dele qual foi o grande segredo do longo ministério de seu pai. De bate-pronto ela respondeu: acho que meu pai nunca deixou de se maravilhar com o Evangelho. Este será o nosso segredo, irmãos. O Evangelho. Nos reunimos para ouvi-lo, para cantá-lo, para ensiná-lo uns aos outros, para viver à luz dele. Que o Senhor nos ajude. Fiquemos de pé
e cantemos ao Senhor esta última canção. Bruno, precisa não. Com luz mesmo. O culto é congregacional, irmãos. Se você gostava da luz escura, me perdoe. Ou da luz escura fica estranho, né? Do ambiente escuro, no cinema vai ter. Esse culto é congregacional. Eu acho que eu estava em pecado pedindo aos irmãos para apagar as luzes. Sério mesmo. Por que eu não posso olhar para você chorando? E por que você não pode me ver sorrindo em adoração ao Senhor? O mundo já é muito individualista. Tudo é feito para deixá-lo sozinho. Não vamos nessa onda, irmãos. Nós somos uma família. E família se olha, se percebe. Há encorajamento enquanto alguém está sorrindo no louvor. Enquanto o outro derrama lágrima. Então façamos isso. Com luzes. E se Deus permitir, com olhos abertos, inclusive. Vamos adorar o Senhor com uma última canção.
Senhor, que nós queremos te agradecer por esta rica mensagem que acabamos de ouvir. Sabemos perfeitamente que a mensagem foi do alto. E nós, como igreja, Senhor, precisamos de a cada dia buscarmos uma vida de renovação. Amém. Precisamos, ó Deus, assumirmos compromissos sérios com a tua obra. Fomos chamados, Senhor, para sermos uma igreja ativa, viva, e uma igreja que possa de fato produzir para o crescimento do teu reino. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, seja com a vida do pastor Renan, com a vida de todos os pastores da nossa igreja, pastor André, o conselho, todos os membros e congregados. Que possamos buscar em Cristo, Senhor, o exemplo de vida. E que haja, Senhor, na nossa vida, cada dia, a oportunidade de arrependermos dos nossos pecados. Sim, Senhor. E de buscar com sinceridade uma vida de santificação, Amém. Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, que durante toda esta semana possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações e que possamos transmitir às pessoas que vão estar ao nosso lado. Que haja amor no nosso coração para produzirmos crescimento do Teu reino aqui na terra. Ó Pai, muito obrigado. Ajuda-nos em tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós e sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém.